né, nós ainda estávamos discutindo na aula passada, a gente trabalhou um pouco melhor, mas em detalhe a questão do momento angular, e aí a gente ficou de ver hoje, nós fizemos o caso usual, sem derivadas, a gente ficou de ver hoje como é que ficam as contribuições ao momento angular, compreensão de momento angular, no caso da gente ter derivadas superiores, né? Então vamos dar uma trabalhadinha nisso, porque tem algumas coisas que eu gostaria de discutir que não são óbvias aí. Bom, depois eu vou conversar com vocês sobre isso aqui. A gente já deu vários cursos aqui dentro dos eletromagnetismo, dentro de teoria de grupos, sobre grupo de Lorentz. Então eu acho bobagem eu fazer tudo de novo aqui no curso. Eu vou selecionar o curso, talvez assim esteja mais objetivo a discussão do grupo de Lorentz. Eu já dei grupo de Lorentz em eletromagnetismo, mecânica clássica, em teoria de grupo. Eu vou ver onde está assim, mais enxutinho, que aí vocês podem assistir a aula e aí a gente, quando se reencontrar, eu já vou partir para não ficar no computador de novo e definindo gerador, uma coisa que mais ou menos assim, o procedimento vocês sabem qual é, mas aí o caso mais assim específico do grupo de Lorentz, está tudo gravado, vocês aproveitem para a gente poder adiantar em outras coisas, né? Não perder tempo no que já está feito e fazer coisas que a gente ainda não Só vai selecionar o número da aula. Vou selecionar o curso, qual é o curso exatamente, quais são as aulas que vocês podem assistir. Também vou dar tudo, depois eu vou, vocês assistindo o início, eu vou, uma certa parte eu vou falar, porque é sempre bom certas coisas conversar, não basta só o cara... Mas sim, você vai, digamos, vai fazer isso, mas vai começar a posterior aula já só como que assistiu, mas não vai ter tempo para assistir. Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar, vocês estimularem, assistam tal aula, tais aulas, e tragam as dúvidas e a gente parte dele. Certo? Porque senão a gente vai ficar sempre... Qual é o papel de gravar o curso? Né? Poder aproveitar o que está gravado para poder fazer coisas novas em cima do que está gravado, refazer tudo que está gravado em diferentes versões. É importante aí. Tá, vamos lá? Bom, então, nós estávamos discutindo a questão aqui ainda da invariância rotacional. Quer dizer, o tópico de importância para nós aqui é a invariância rotacional, claro, e uma descrição newtoniana, uma descrição galileana. Invariância rotacional, né? No sentido galileano. No sentido não relativo. Só para retomar aqui, então a gente tinha feito a matriz de rotação, então só para lembrar que a matriz de rotação é no setor. Vamos dizer assim, de meio, vou colocar assim no setor de meio, setor fermiônico, é a matriz de SO2, SO2, perdão. Nós tínhamos feito a matriz em diferentes representações. Na aula passada a gente pegou representação tensorial, representação de spin 3 vezes, a gente tinha feito aquilo com o setor de spin, só para repassar, porque a gente vai precisar rapidinho aqui, né? Então, as nossas matrizes sigma 3x3, então a gente tinha com isso aqui feito as rotações nos eixos coordenados, né? Então isso aqui é R e J, então isso aqui dava, a gente já tinha visto, isso aqui era para nós o XI, e aí vinha para cá, mais I, beta, N, K, ficava aqui mais I, então na verdade já ficava direto aqui, mais, né, a gente tinha beta, e aí tinha aqui o produto vetorial, né, N, chapéu, vetor X, não é isso que a gente tinha? Esse aqui é o delta X, né? Só para lembrar, deixar aqui em coordenadas então, você vai precisar de forma explícita. Esse aqui é epsilon, beta. Só para lembrar isso aqui rapidinho. E aí a gente tinha feito, por exemplo, né, no caso, para os escalares, né, se a gente pegar um escalar dele, é um protótipo de variação no escalar, que o escalar é linha de x', fim de x, a gente tinha feito isso, para poder pegar a variação do lagrangiano.
Agora a gente tem aqui fininha, um x', que é x, então isso aqui dá para nós a variação escalar. Essa expansão aqui ficava menos, né? Então ficava menos delta xi d, né? Então ficava aqui menos delta xi d atuando no que é a mesma coisa que eu já tinha feito isso pela rodada. Então, ele vai precisar disso agora. Então, ficava aqui menos delta x menos θ, epsilon i capa, mj, x capa, e aqui d. Né? Olha o que a gente dizia, ficava, posso botar esse n para cá, vamos aproximar mais, boto aqui j, boto aqui, então fica o produto vetorial aqui, ficava x vetor, vamos botar isso aqui dessa forma. Fosse θ, então fosse θ, epsilon i j capa, θ, NI, esse que vai esse, menos, só para botar aqui dentro da forma correta. Aí eu troco essa capa com esse I, aqui de novo tendo um sinal negativo, então fica menos epsilon i j capa, primeiro índice contraído com a θ, primeiro índice é contraído com o N, o segundo índice é contraído com o X, então isso aqui é a variação do estalar. Vamos separar aqui esse setor aqui para nós, né? Então, como a gente já tinha lembrado, o escalar tem variação devido, né, ao orbital, devido a alguma coisa que é tipo momento angular orbital. Tem variação não intrínseca, né, como é o caso das grandezas que estão nessas representações. Então, a nossa ideia era considerar agora, né, uma densidade lagrangiana com essa estrutura aqui. O lagrangiano vai depender do campo genérico, os campos φ, derivada temporal primeira de φ, derivada temporal, derivadas temporais segundas. Primeiro setor é esse, né? Então, os campos, as derivadas temporais, e aí derivadas espaciais, gradientes dos campos e derivadas segundas dos campos. Nós vamos fazer. Não temos descendência explícita em TX, como a gente já falou, e lembrando também que essa variação, a variação que nós estamos definindo, né, que é, então, se a gente pega um campo genérico, né, então, o nosso campo genérico é uma filinha, transformação de rotação, um campo φ TX, esse campo dá qualquer representação, né? Esse campo, então, se a gente fizer uma transformação de rotação, a transformação de é só 3, só para lembrar, ele vai no filinha, T, x', então aqui nós vamos ter a matriz de rotação daquela representação, a representação do campo φ. A gente já viu vários exemplos na aula passada, na matriz de rotação. A rotação depende de um ângulo θ e o versor em torno do qual a gente faz a rotação, e isso aqui atuando no φ de Tx, né? E aí aqui a gente sabe, então para nós isso aqui vai estar assim, aí vamos definir, e aí a gente define o filinha, né? O filinha de
Tx, né? A gente define, como a gente já fez na outra vez, o delta φ Tx, como sendo φ' de Tx menos o φ de Tx. Isso aqui garantia, a gente mostrou na aula passada, que isso garantia que a derivada na variação da derivada e a derivada da variação. E essa definição aqui assegurou para nós na aula passada que a variação da derivada do campo é igual à derivada da variação. Isso a gente já mostrou por que isso era válido. Porque nesse caso, né, o argumento muda, a derivada muda. Então, a gente tinha que ter um pouquinho mais de cuidado, mas as duas coisas comutam, desde que a variação seja definida localmente, tudo no mesmo ponto x. Isso aí a gente tirou daqui, né? A gente vai precisar agora, no nosso delta φ, as duas variações que vão contar para nós. O nosso delta φ, ele vai ter a variação que vem do argumento aqui, e essa variação, então tem dois pedaços aqui que vão sair daqui, né? A gente vai ter daqui o famoso termo que é menos delta xi di atuando aqui, que é o que sai aqui dessa expansão e a gente traz para o lado direito, e a outra variação infinitesimal que está aqui, que vai ser mais i θ n escalar aqui a matriz, vou botar essa matriz aqui em cima, atuando em φ. Lembrando, né, como na aula passada a gente falou, que esse sigma aqui, tá aqui, esse campo é genérico. Então, esse sigma aqui são aquelas três matrizes sigma. Vou botar aqui a matriz de sigma, 3×3. São os geradores, né, das rotações no setor 3×3, no setor espacial. Aqui, esse sigma aqui é genérico. É o sigma da representação do φ. Então, se o φ for um tensor de 6 componentes, em princípio, esse objeto aqui é 6×6. A gente fez os exemplos. Pegou spin 3 meios, pegou spin 2. Então, essa matriz aqui, ela se adapta à representação desse φ. Mas sempre lembrando que essa matriz aqui satisfazem as aulas do Gesso 2. Sigma I, sigma J, comutador, é I, epsilon, JK, sigma K. É a ideia. Então, esse aqui é o nosso delta. Vamos colocar aqui. Então, isso aqui ficou para nós, né? Delta xi. Depois esse pedacinho aqui. O menos delta xi está aqui, vai ficar menos θ epsilon i j, tá? Isso está aqui, né? I j x k, então delta xi di. Esse aqui é o geral. E esse aqui é o particular. Então, esse aqui, independentemente do spin, independentemente da representação, todo mundo tem, inclusive o escalar, é o que está aqui. Agora, esse pedaço aqui é o pedaço que vai ser típico daquilo que é o momento angular interno, né? Que é θ, o signo daquela representação, e aqui então daqui que vai sair, é daqui que nós temos as duas partes, certo? Então aqui a parte, vamos dizer, seria o spin, e aqui seria a parte de momento angular orbital. Vou deixar assim. Então agora a gente está dentro da, vamos trabalhar dentro dessa dependência de derivada em segundos, para ver o que isso pode trazer de novo para nós, que não é tão trivial assim. Então, lembrando que esse campo é genérico, pode representar qualquer campo que a gente quer. Então, o nosso delta é igual, lembrando que a gente fez na aula passada. O lagrangiano, como um todo, ele é um escalar de rotação. Ele não sofre, ele não tem índice, não sofre de rotação,
no sentido de que ele não tem direção, mas ele sofre efeito da rotação através dessa parte angular. Então o nosso ΔL, né? A gente vai ter que ΔL, devido à rotação, que vai ser exatamente essa partezinha aqui. Vai ser a parte típica de um escalar, é a parte que o lagrangiano é um escalar. Então a variação dele sobre rotação, no final de tudo, ela pega aquela transformação no escalar. Peraí, menos escalar. Agora, isso por sua vez, então vamos ter que fazer toda aquela história de sempre. Vai ser a variação do lagrangiano em relação aos campos, né? Vezes a variação dos campos. É o primeiro termo. Então, vamos já usar o que a gente sabe, vamos já substituir as equações de Euler-Lagrange, que a gente sempre sabe que a gente sempre faz isso, né? Primeira parte, aqui a gente vai usar só, lembrando que no caso derivado da segunda equação de Euler-Lagrange, ficava assim, né? D2 dt2 do φ mais I d2 dt2 elevado de L em relação a dt2 elevado a segunda do φ mais elevado a I J em relação a J, depois vinha a parte da derivada primeira, mais, e aí vem com derivada com integração por parte só. Então isso aqui vem com sinal negativo. Então é isso mesmo, né? Isso aqui vem as derivadas segundas, eu faço duas integrações por partes, então aparece a derivada primeira vem uma integração por partes, vem um sinal negativo, e depois aqui mais PL. Então, isso aqui igual a zero, passando de Euler-Lagrange. Então a gente sabe que o nosso PL dφ é menos isso aqui. Então a gente já vai substituir o PL dφ por menos isso aqui. Então, vamos pagar isso aqui. Só para facilitar. Vou ficar escrevendo a mesma coisa depois. Então, já vou usar aqui nesse primeiro termo, aí, que a gente colocaria a derivada do lagrangiano em relação ao φ delta φ, mais a parte das derivadas. Aquelas eu vou deixar encotado, vou escrever depois. Vamos já substituir as equações de Euler-Lagrange aqui. Então, substituindo as equações de Euler-Lagrange aqui, opa, a gente vai então, menos, isso mesmo, como é que vai ficar? Senão mais, senão menos, senão mais. Então, vai para menos, D2 dt2. Então, esse delta depois de menos partes são das derivadas primeiro mais tem que fazer esse cálculo livre, o que a gente quer discutir depois é o resultado, o sentido físico disso, mas enquanto a gente tem que fazer essa chapulinha aqui. Então aqui a gente já substituiu as equações de Euler-Lagrange. É claro, se não tivesse derivada a segunda, isso aqui ficava isso aqui, né? Então teria só isso aqui. Aí agora a gente vem com os termos, né, de variação. Então agora vem a parte das derivadas. Agora, então isso tudo aqui era, vamos colocar aqui, tá? Era o nosso primeiro termo. Tudo isso aqui é um termo só. Vamos colocar assim. É o termo que na verdade, vou falar. É o termo que na verdade veio da L dφ. Então
tudo isso que está aqui é o DL, o DFI, tudo isso aí. Estou só registrando, né? Aí agora a gente vem com as partes dos derivados, mais variação constante em relação à derivada de primeira, no tempo, vezes a variação do dt de φ, que é a mesma coisa que o dt da variação do φ. Mais e aqui é a mesma coisa, vezes a variação da derivada, mas a variação da derivada é a derivada da variação. E aí agora para as derivadas segundas vale a mesma coisa. Então a gente fez a variação, eu vou a derivada primeira aqui, né? Variação em relação a isso, vezes o delta disso, vezes o delta, vezes o delta disso, então vai certo, vezes o delta. A gente tinha na aula passada, né? Mostrar que como essas derivadas aqui comutam, então isso aqui dá. Se fizer a mesma coisa para a derivada segunda, vai valer. A gente mostrou para a derivada primeira, mas aí a gente isso vai valer sucessivamente para todas as ordens de derivadas. E aí a gente tem que começar a fazer de novo aquelas substituições aí de derivadas parciais, derivadas por parte, né? Para depois jogar fora os termos superiores. Foi? Em S13 também, então isso aí vai ser, quando a gente fizer o espaço do hipótese, vai ser a mesma coisa, porque só que você não vai fazer isso para rotação espacial, você vai fazer para transformações de Lorentz, para rotação, vamos dizer, do grupo de Lorentz. Então, vai ser a mesma, a gente mostra lá de novo que comum assim. Beleza, então, esse lado aqui, vamos deixar quietinho como está, e vamos desenvolver então esses lados aqui. Então, esse primeiro termo aqui, vamos trabalhar ele, vou deixar o lado esquerdo, então, como está lá, delta L, eu vou deixar como está. Depois, lá no final, a gente mantém essa expressão aqui. Vamos trabalhar só o lado direito. Então, esse lado direito tem duas derivadas. Então, eu já posso escrever isso aqui como sendo uma derivada temporal. Atuando, né? dt vezes delta φ. Menos isso aqui. Fiz a derivada de algo. Então, escrevi esse primeiro termo, vou colocar aqui com sinal menos. O que mais? Só para poder já criar uma espécie de uma equação de continuidade. Então já tem uma derivada atuando aqui. Então, vamos ver o que vai ser. Isso aqui é a mesma coisa que vamos fazer aqui. Essa derivada, primeiro, fatorando uma derivada de tudo. Que aí vocês se lembram das primeiras aulas, isso aqui são aqueles momentos canônicos generalizados, né? E aí aqui vezes delta aqui. Mais agora a parte que vai trabalhar isso mais. Esse termo aqui para trabalhar.
Vamos fazer isso aqui. Agora, esse termo aqui. Então, ele está esse termo aqui, deixar ele ali. Então, esse termo que a gente não tem mais o que fazer. Deixar esse L. Foi isso tudo aqui, né? Tá certo. Então aqui a gente já tem, eu vou marcar aqui os termos que a gente já tem identificação de equação de continuidade. Esses termos aqui a gente já não precisa mais se preocupar, eles já estão todos dentro da categoria que a gente, né? Esse aqui, e a gente tem que começar agora a ver se, quando eu olhar esse termo aqui, então esse termo aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu posso colocar toda essa derivada aqui e substituir depois essa derivada segunda aqui com sinal menos. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, esse termo aqui, agora não vou precisar mais fazer aqui de novo. Esse termo aqui tem essa derivada pulando aqui, esse termo livre. Então, o que eu posso fazer? Eu agrego tudo isso aqui dentro da derivada e subtraio a derivada segunda desse termo, que dá exatamente o que eu tinha. Então, eu tinha a derivada desse vezes esse. Eu substituí pela derivada do produto e estou descontando a derivada desse. Só que esse termo aqui vai aparecer com sinal menos, que é exatamente esse termo que está aqui. Então, esse termo aqui morre com aquilo que sai daqui. E esse termo aqui já vira também, então, um termo típico de equação de continuidade. A mesma coisa a gente pode fazer aqui. Eu agora coloco essa derivada que está atuando só aqui, eu coloco ela atuando no produto. Depois que ela estiver atuando no produto, eu vou descontar essa derivada aqui, que vai matar exatamente esse termo que está aqui. Então, esse termo aqui compensou com esse. Aí a gente ganhou aqui um outro termo típico que vai servir para a equação de continuidade. Agora, esse carinha aqui, esses dois caras aqui se cancelam já. Saiu naturalmente, que eu vou botar aqui esse termo que se cancelou com esse. Sem precisar fazer completar, né, derivada para poder ficar com a equação de continuidade. E esse aqui cancelou com esse. Esses termos aqui que estão pontilhados se cancelam, esses termos aqui se cancelam, então a gente ficou com a equação tudo dentro de derivadas, certo? Está copiando ou está copiando? Posso copiar? Vai tirar a fotografia? Já tirou? Vou apagar. Está mais rápido que o japonês, então. O japonês no Louvre. Beleza, então isso aqui saiu. Isso aqui saiu. Isso aqui saiu. Isso aqui saiu. Legal.
Então, a gente ficou com essa equação aqui. Então a gente tem DDT, e aí esse termo que está aqui, só para a gente lembrar, então eu vou botar agora, a gente tem que cancelar, né? Vou começar agora a cancelar os deltas, né? Então só apagar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui. E agora vai ter que tirar, explicitar para jogar fora os tetas, né? O teta é global, e daí a gente vai poder ler a nossa equação de continuidade em apagar isso aqui. Então, só dar uma trabalhadinha nesse termo aqui, que ele já vai ficar acertadinho. Esse termo aqui está escrito assim, né? Eu posso escrever. Esse vetor aqui é constante. Né? Então, esse cara, então a gente pode pensar que esse termo aqui eu posso escrever assim. Isso aqui eu posso botar assim, seria a derivada, vamos colocar assim, de mj x vezes L. Tá? Então, vou ter a derivada do L já está aqui, mas esse cara então tem que descontar a derivada dele, menos aí a derivada dele dá um delta de K. MJ. Então, esse termo que está aqui, eu consigo escrever sob a forma de uma equação de continuidade, e esse termo está aqui. Só que esse termo aqui contraído com K. Porque aí quando eu contrair com K aqui, cancela, está dando simetria aqui, da simetria aqui. Então esse termo aqui é irrelevante. Então, na verdade, esse termo que está aqui, ele já é também parte da equação de continuidade. Não manifestamente, mas agora fica claro que ele é parte da equação de continuidade. Então, eu posso escrever esse termo, vamos fazer assim, vou escrever ele dessa forma aqui, e tentar, que a gente vai querer fatorar depois, né? Tudo isso aqui. Então, aqui a gente vai ter menos, deixa eu botar isso aqui do lado de fora. Deixa eu botar assim, menos delta. Epsilon JK. Vamos botar assim, DI. Pode botar até esse, isso está fora da derivada também. Vou botar isso aqui também é constante, esse vetor aqui é constante, independente da posição. Que esse vetor faça a rotação em torno de um eixo fixo do espaço. Eu posso tirar isso aqui, podendo colocar isso aqui, DI, e XK, então. Vamos deixar assim, então, deixa eu apagar isso aqui. Porque a gente vai jogar tudo para um lado. Só vamos fazer o seguinte, vamos pegar vamos agora trabalhar todos esses termos que tem DDT juntos, de um lado só. Vamos passar tudo para o lado direito da equação. Então esse termo vai transitar para cá, deixa eu botar ele para a gente esquecer depois. Vai transitar para cá com sinal positivo. Então eu vou botar aqui zero, isso aqui é o meu delta L. Delta L é igual a aquilo. Então eu vou botar aquilo aqui no lugar do delta L. Então eu boto zero aqui e trago esse cara para cá positivo. Mais delta. Bota aí, né? XK Bom, vou escrever isso aqui assim. Então, vou pegar primeiro todos os termos que tem derivada temporal. Então, a nossa derivada temporal, que é, na verdade, o que vai dar para nós a densidade de momento angular, como a gente já viu na aula passada. Então, vamos pegar todos esses termos aqui com derivada temporal, né, que são esses aqui todos, né? Esse. São três termos de derivada temporal. Então, vai ficar a derivada temporal, vou pegar o terceiro termo, que é o termo usual, é o termo que aparece sempre que tiver uma derivada temporal só na mediana. O delta tá certo. A gente abre isso aqui. Depois vamos ter aqui mais. Esse termo aqui já pegou. Tá, mais esse termo aqui. Nosso termo aqui é a contribuição nova, vem das derivadas segundo. Então, isso aqui é o termo típico das derivadas superiores, né? E aí aqui eu tenho DDT do delta φ. Depois esse termo aqui.
fazer uma coisinha só antes de... Então, esse aqui é a parte temporal. Já pegamos esse e pegamos esse. Depois nós vamos ter que pegar a parte espacial, que também tem esses três termos aqui. Mas vamos dar só uma trabalhadinha nisso aqui, para a gente limpar as coisas aqui. Esse ΔΦ que está aqui, todos esses ΔΦs que estão aqui, eles têm essa estrutura aqui. O ΔΦ a gente tinha calculado lá, era menos, né? ΔXi, DI atuando no φ, mais o terminho que tira, mais I, θ, N, escalar. A matriz que representa as rotações no espaço daqueles campos, é isso mesmo, né? Então, esse ΔXi aqui, a gente já tinha também. Esse ΔXi, então, isso aqui é menos. Vou pegar a expressãozinha aqui, porque eu não sei não organiza aí, porque eu não sei se está certo. Aqui está o delta, não? Para mais você pode fazer isso, pode fazer não está copiando. Ah, você está tentando escutar. Eu não jogo o X que eu escrevi agora na aula. Início da aula de hoje. Obrigado. Não está aqui. Deixa eu pegar. Então, isso aqui é. Isso aqui é. Legal, eu tenho direto ΔΦ. ΔΦ está aqui, é menos ΔX, então aqui é menos θ. Está só aqui, epsilon e j, mj, x, di, só para colocar isso aqui, só para poder especificar. Então a gente vai ter esse termo aqui. Então quer dizer, o nosso ΔΦ é isso aqui. Quer dizer, de qualquer maneira vai aparecer sempre um θ global. Todos os ΔΦs têm um θ, que é global. Então o θ vai ser embora. A gente já pode se despreocupar desse θ aqui. E aí aqui a gente vai ter essa parte aqui, quer dizer, esse carinha aqui, eu vou... que a gente vai ver depois, os índices que estão sobre. Então os índices aqui estão todos saturados, IJK, perfeito. E aqui tem um J, esse J a equação é uma equação escalar. Então, só para poder colocar isso aqui de uma forma mais limpa, vamos fazer o seguinte. Já vou substituir, então esse termo que está aqui, ele é comum aqui, né? Quando eu colocar esse termo aqui, ele vai simplesmente produzir essa combinação aqui e vai me dar esse. Esse cara aqui vai ter uma derivada temporal. Vai aparecer uma derivada temporal do φ aqui e vai aparecer uma derivada. Então, fazer o seguinte, esses dois aqui, perdão, eu vou juntar esses dois num só, para limpar um pouquinho só. Esse aqui fatora o ΔΦ e aquele lá fatora o ΔΦ. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu limpar isso aqui. Vou escrever essa equação assim, DDT. E esse termo aqui eu vou trocar para cá. Deixa eu trocar ele aqui. Vou trazer esse aqui para cá. Esse termo que eu vou deslocar vai ser esse, só para simplificar a nossa lição. Eu vou deslocar esse termo aqui. Então esse termo vem para cá, menos. Que é aquele momento que a gente tinha, naquele momento canônico lá de trás, né, na aula das translações temporais. Então esse carinha aqui todo, vezes ΔΦ. Então a lei de conservação, a equação de continuidade vai ter esse DDT dessa grandeza aqui, mais essa grandeza aqui. Mais. Esse é o primeiro termo. Só para limpar isso aqui, ficar mais claro. O que eu vou precisar ver aqui é a expressão, o que vai ser importante para nós vai ser como é que eu tenho a localização do campo, né, com as variações dos campos. Isso aqui vai ser importante. Observem aqui uma coisa só. Estamos voltando aqui. Tem mais alguma coisinha? Então, vamos olhar aqui. Esse campo aqui. Oi? Só
sobrou um delta frio. Oi? Tem um delta frio a mais. Mas esse de dentro tem que cortar. Ah, isso tem que... Ah, obrigado, tá errado sim. Delta frio a mais. Obrigado. Então, só para ver aqui o que a gente tem. Então, aqui a gente tem derivada primeira, tem aqui. Então, esse termo aqui, o delta φ que carrega, vamos dizer assim, para nós, a noção do spin, né? Então, o delta φ que está carregando a matriz. Então, eu vou querer localizar esse termo aqui, que vai ser melhor para nós. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos substituir esse delta φ aqui, dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos escrever essa equação assim, mais, vou colocar assim, mais DI de alguma coisa. Todos esses termos aqui, esses índices aqui são então, eu posso botar esse índice aqui, se esse índice aqui aí, esse aqui também pode ficar aí, é só trocar I com J aqui, né? Não tem problema, só renomear os índices, aqui fica DJ, aqui fica DI, aqui fica DJ, e a mesma. Então a gente consegue colocar esses três termos dentro de um esquema só. Eu vou querer deixar esse terminho mais à parte. E para nós o importante vai ser esse termo, mais DI. Vamos colocar assim, mais DI. Dessa expressão que está toda aí. Então isso aqui também é uma coisa aí. Isso aqui igual a zero. Tá? Então é isso aqui. Então esses três termos aqui, eu não estou nem piado, não tem nada. Eu vou colocar mais esse termo aqui também. Então está tudo junto ali. Todos esses termos eu guardei aqui. Tá? Isso aqui vai ser a parte passada. Para nós, o que é importante, o que aparece na equação de continuidade, é sempre a densidade da grandeza que tem o seu fluxo na divergência. Então, isso aqui é que é a densidade da grandeza. Então, se eu tenho se essa equação da equação de conservação para energia e para o momento, ou para o momento, ou para o momento e os tensores de tensão, ou então para o momento angular, como a gente viu na aula passada, né, que essa parte aqui é justamente o que está dando, essa parte de momento angular do campo, porque isso aqui está me dando produto vetorial, né? Então a parte de momento angular está dentro desse determinado. Então para nós é importante interpretar o que está dentro da parte temporal, porque é isso aqui que está me dando a densidade. Basicamente é isso que está aqui, é que a densidade de momento angular total. Pode pensar aqui também fazer o seguinte, esse vetor aqui, ó, eu posso explicitar ele, esse vetor aqui, como ele está dentro do delta φ dos dois termos, todo delta φ tem esse M, né? Então eu posso sempre explicitar esse tensor aqui, que a ideia do momento angular é isso aqui, o momento angular, ele é o gerador de uma rotação ao longo em torno de um certo eixo. Então eu fatoro o vetor e o ângulo, e deixo aqui só o gerador de momento angular, que é a estrutura que eu tenho aqui. Eu tenho esse ângulo aqui, esse eixo de rotação, tenho esse eixo de rotação aqui, que eu posso renomear, chamar tudo de I, e tenho o ângulo que eu já tirei. Então, para nós, a estrutura do momento angular fica aqui, né? Se eu fatoro esse N aqui, isso aqui está me dando um produto vetorial de X, vetor gradiente, atuando no φ. Então, é quando eu vejo, então isso aí está me dando a projeção do momento angular ao longo dessa direção. Se eu depois retiro esse N, essa equação vai ficar com o índice I sobrando aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o que eu estou dizendo, o encaminhamento, né, tem que ser dado para outra parte. Eu não vou mexer nessa outra parte. Essa parte aqui é a parte que vocês podem, é menos importante, vocês podem deixar, quem quiser completar aí a fórmula, tá? Completa aqui uma fórmula bonita no caderno, então completa isso aqui fazendo essa tarefinha aqui. Mas eu vamos fazer só esse lado aqui, porque esse lado aqui já me dá o que a gente quer de momento angular, certo? Fechou? Temos a densidade de momento angular total, porque aí eu tenho a parte orbital e tenho a parte intrínseca, que não depende dela. Deixa eu só, então vamos colocar isso aqui da seguinte maneira. Vamos pegar esse primeiro termo, então, tá aqui, beleza. Isso aqui era justamente, né, a definição do momento canônico, para vocês lembrarem, vezes o delta φ. Então vamos colocar aqui esse nosso delta φ. Deixa eu abrir ele aqui, menos epsilon, i j k. Depois a gente vai, para a gente poder fatorar isso aqui, i j, x k, meio φ,
aqui, e mais I. Já tirei o teto, tá? Dentro do teto, em todo lugar, já estou pressupondo que a gente já pôde faturar esse teto sem problema nenhum. Então, essa matriz aqui é a matriz da representação do φ. Então, esse primeiro termo aqui, vamos trabalhar esse segundo termo aqui, porque ele também depende da derivada segunda do campo. Então, aqui a gente vai ter a variação temporal disso aqui. Então, nós vamos ter que menos epsilon e j capa DI aqui do φ ponto. Então, já estou botando aqui φ ponto. E aqui a gente vai ter mais, né? Para esse segundo termo, que é a derivada temporal, claro, o x é uma coordenada independente, o x é a coordenada, o campo depende de t e de x, esse x aqui não tem dependência em t, variável independente. Então, essas duas são constantes, então a derivada temporal vai agir diretamente só aqui nos nossos campos. Tá certo? Então, tá legal. Então, isso aí ficou a primeira parte aqui desse setor aqui. Então, o que nós vamos observar aqui, nesse termo aqui, então, a gente tem a parte de momento angular e a parte de momento angular orbital. Então, isso aqui a gente já pode, se a gente quiser fatorar esse N aqui, vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui o J e aqui a componente, a matriz sigma J. Vou botar assim, uma representação do φ. E aqui é a mesma coisa, o NJ e a matriz sigma J, o gerador sigma J, a representação do φ. Então, vai acontecer isso nesses termos também, a gente vai poder fatorar. Então, eu tenho NJ aqui, tem esse NJ aqui, tem esse NJ aqui, tem esse NJ aqui. Então, essa equação aqui vou poder também cancelar a componente J do N, que está em todos os termos. Então, a gente vai ganhar uma equação agora que do lado esquerdo já começa a ter um caráter vetorial. Vai sobrar, então, o índice J aqui, né? Então, isso aqui está dando para nós capa, então eu posso trazer esse I para cá, sem trocar esse sinal. Então, isso aqui é o produto vetorial, né, do x com o gradiente componente J. A menos x, vetorial, gradiente componente J. Estamos no φ. E esse aqui fica a parte, realmente, que é a parte do φ. E esse termo aqui vai ficar. Esse termo aqui vai ficar a mesma coisa. Eu vou poder botar aqui x, tá? Então vai ficar menos x, vai ser a mesma coisa, só que agora no ponto, menos x, vetor gradiente, componente J, atuando em φ ponto. Tá certo? Mais esse termo aqui. Então, e mais, né? O DI, que a gente não está colocando aqui. O DI, essa coisa aqui, igual a zero. Então, essa aqui ficou a equação de continuidade para a gente. Então, a gente tem a parte, como a gente está vendo, com uma introdução das derivadas segundas. Professor, não? Essa coisa toda, o DT, né? Ah, tem um DT todo. Esqueci de colocar tudo isso. Tudo isso aqui está dentro desse DT. Vou colocar isso aqui assim. Isso, obrigado. Bom, então, o que a gente está observando é que as componentes, né, de spin, elas estão aparecendo de uma maneira separada e elas recebem também a contribuição da derivada segunda. Né? Então, não só o momento angular orbital, ele também atua, ele é o mesmo, né? Tanto a componente φ como a componente φ ponto, elas vão ter a mesma estrutura de spin. Porque do ponto de vista do S, deixa eu botar aqui, do ponto de vista do S, vai fazer a comparação do caso relativístico depois. Do ponto de vista do SO3, né, quando a gente tira a derivada temporal do campo, a gente não altera o caráter tensorial dele, porque
essa derivada aqui é um escalar segundo SO3. Então esse campo aqui, se ele está numa representação J de SO2, esse cara aqui é um escalar. Então spin 0 vezes spin J é spin J. Então esse cara aqui mantém o mesmo caráter tensorial que esse. Se eu agora pego uma derivada espacial e atuo nesse campo aqui, que tem índice J, esse campo aqui tem spin J, então esse objeto agora aqui para nós, esse objeto tem spin 1. Então, eu estou alterando o caráter tensorial. É óbvio, se esse campo aqui tem N índices, esse objeto todo vai ter N mais um índice, vai ter os índices que já estão aqui, mais esse índice aqui. Então, eu mudo o caráter tensorial por essa derivada. Mas no caso da derivada temporal, não. Então, a derivada temporal, ela respeita, né? Ela mantém a mesma estrutura, ela continua separando o momento angular orbital da componente de spin, porque o tempo está separado nessa derivada aqui. Agora, se nós tivermos, por exemplo, termos, vamos imaginar agora que apagar isso aqui, então se no caso da relatividade, não, porque aí quando a gente vai falar, não vamos falar isso em detalhe depois, mas quando a gente colocar uma derivada covariante do espaço de Minkowski atuando um certo tensor do grupo de Lorentz, devido à covariância, está tudo misturado aqui. Aqui eu tenho tempo e espaço. Então, uma única derivada, eu não tenho essa separação. Então, o caráter tensorial do campo fica sempre modificado pela atuação dos gradientes covariantes, coisa que aqui não acontece. Aqui eu separo sempre o tempo do espaço. Então, é a primeira observação. Então, no caso relativístico, a gente vai ver que a ação, quando a gente fala de derivada segunda, nós não estamos separando a derivada segunda da derivada espacial. Quando a gente colocar uma derivada dupla, por exemplo, meu lagrangiano, então vou puxar aqui, ele vai poder ter um termo, por exemplo, assim, que eu tenho duas derivadas temporais, duas derivadas espaciais, mas ele pode ter uma derivada temporal, uma derivada espacial, atuando no campo. Eu posso ter derivadas mistas assim. Lá no caso da relatividade, eu vou poder ter algo desse tipo de derivadas nos índices tempo e espaço simultaneamente. Então eu posso ter tempo, espaço, espaço, ou tempo, espaço. Tudo embutido aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. Se nós tivéssemos, né, nessa formulação aqui, que nós estamos, então, a nossa hipótese lá foi que nós separamos completamente o tempo do espaço. Derivadas temporais primeira, derivadas temporais segunda. Derivadas espaciais primeira, derivadas espaciais segunda. Se a gente se aproximar numa formulação relativista, a gente tiver algo, mesmo que seja uma formulação clássica, se a gente tiver um termo típico do que aparece na formulação relativista, por exemplo, nosso lagrangiano vai depender de uma derivada no tempo, uma derivada no espaço, no φ. Por exemplo, tem essa dependência aqui. Então, se houver uma dependência mista no tempo e no espaço, o que vai significar isso para nós? Isso vai significar que nós vamos ter que acrescentar aqui na nossa discussão um termo que vai ser a derivada temporal. Na equação de campo, né, a gente vai ter um termo desse tipo. A gente vai ter derivada temporal, derivada espacial, atuando nisso aqui. Então, deixa eu fazer essa observação para vocês, que depois, no caso relativista, isso automaticamente vai acontecer. Mas no caso galileano, isso nem sempre acontece. Então, eu estou chamando a atenção, e eu vou dar um exemplo daqui a pouco, onde isso pode acontecer. Então, nós temos suponhamos que o nosso lagrangiano, então, não dependa só das derivadas desacopladas. A gente possa ter um termo que tem uma derivada dupla, né, no tempo e no espaço simultaneamente. Então, além daqueles que eu coloquei, nós tínhamos colocado DDT de φ, DT2 de φ, DI φ, DI DJ φ, e agora eu estou acrescentando esse termo. Então, esse termo aqui vai modificar a equação de campo desse modo. E aí, lembrando do procedimento de invariância, quando a gente substituir o DL e dφ pelas equações de Lagrange, nós vamos produzir esse termo aqui. DDT, DI, DL, AD, DT, DI φ, delta φ. Isso vai aparecer nas equações de ordem Lagrange. Então, vou colocar esse termo aqui. Vou colocar esse aqui. Quando a gente substituir, né, o DL, dφ vezes o delta φ. Então, esse é um termo que vai aparecer dentro da nossa expressão da variação do lagrangiano. Mas, claro, eu vou ter que acrescentar um termo também, que vai ser derivada do lagrangiano
em relação a ddt φ vezes o delta disso. Mas o delta disso é o ddt di delta φ. Tá certo? Tá todo mundo entendendo o que eu estou querendo fazer? Eu estou sendo claro na minha proposta? Mesmo que eu não esteja escrevendo tudo. Estou dizendo que suponhamos que apareça esse termo extra, no caso galileano, termo que tem derivada mista do tempo com o espaço. Derivada segunda acoplada. Então, isso aqui vai implicar em modificações que a gente acabou de fazer. Então, as modificações vêm da onde? Quando a gente tem delta L, aquilo ali modifica. A L é um escalar. Então, do lado esquerdo, isso aqui independe disso. Porém, do lado direito, a gente vai ter duas modificações. O primeiro termo, que era a variação do Lagrangiano em relação a φ, vezes delta φ. E aí a gente usou as equações de Euler-Lagrange. Então, esse termo vai aparecer em adição a todos esses termos que nós temos. E depois também a gente continua a variação do Lagrangiano em relação a dt φ, delta de dt φ, blá, blá, blá. E aí a gente tem a variação, a derivada do Lagrangiano em relação a essa dependência aqui e a variação disso aqui. Só que a variação disso aqui é o delta da variação. Então, vão aparecer esses dois termos aqui. Deixa eu apagar isso tudo aqui, que agora já não interessa mais. Só para finalizar essa observação. Isso considerando que eu tinha perguntado. Isso, lembra quando você fez a tua aula, você botar um isto ou não? Eu falei, não, eu queria que você fizesse só o caso típico galileano. Eu estou só chamando a atenção, porque naquele caso que você fez, aquilo não ia alterar nada. Mas no caso da discussão do momento angular, isso pode alterar, isso eu quero chamar a atenção, tá? Quando a gente fizer a formulação relativística, isso aí não precisa nem se preocupar que está tudo levado em conta. Quando você tem a formulação do espaço do hipótese e você bota as duas derivadas covariantes atuando no mesmo campo, você está misturando tempo com espaço inevitavelmente. Então, no caso relativístico, isso é, vamos dizer assim, por default. Tá? Bom, então vamos dar uma trabalhadinha nisso aqui para ver qual é a consequência mais interessante disso. Então, o que o Alexandre colocou foi o seguinte, né? Nós até agora estamos considerando, quando a gente considera a ação, eu só chamar a atenção aqui, para não ficar dúvida no ar. Nós até agora estamos fazendo isso. O usual do Lagrangiano é ter a dependência do campo, a derivada temporal do campo, e uma derivada espacial do campo. Isso aqui é o caso canônico usual. Estou desconsiderando dependência explícita em T e em X. Muito bem. Aí nós passamos. Vamos considerar agora caso em que a gente tenha derivadas superiores. Então a gente pegou, vamos pegar derivada temporal segunda, derivada temporal primeira, derivadas espaciais segundas, derivadas espaciais primeiras. E aí a gente tira as equações de Euler-Lagrange, tira os princípios de invariância. Porém, nós não estamos considerando aqui a possibilidade desse termo que eu estou colocando agora. Agora a gente está colocando aqui uma possibilidade nova que não foi interessante a gente considerar até agora, que era um termo que, por exemplo, misturasse. Os campos pudessem ter essa dependência. Então isso aqui agora, isso aqui para nós, vamos colocar assim, é extra. Ah, pessoal, desculpa uma coisinha que eu não mandei esse e-mail. Vocês receberam o CBPF, e todo mundo que recebe e-mail do CBPF automaticamente. CBPF, vocês viram que vai ter um seminário sexta-feira, né? Esse colega meu, ele é italiano, mas ele está em Dublin. Eu encontrei com ele por acaso, ele está visitando o IFT. E aí ele falou que viria ao Rio, que vinha. Eu falei, então, pô, se você quiser ir ao Rio, ele vinha para o fim de semana, ele chega na sexta. Você pode ir para conhecer o CBPF, dar um seminário. Então ele se dispôs. Ele é uma pessoa que tem, assim, ele fez um trabalho que é bastante citado sobre instantons, que é típico de Yang Mills, é uma configuração topológica clássica dentro de Yang Mills. Ele fez um trabalho interessante, talvez uns 5 anos, uns 7 anos atrás, que foi bastante citado, com um grupo lá de Roma, da Universidade de Roma. Eles fizeram um trabalho muito interessante que mostrava os aspectos dos instantons nas teorias sobre crescimento. Então, como o nosso curso aqui é de Yang Mills, né, e instant é uma configuração clássica, típica de campo de Yang Mills, que pode ter repercussão muito interessante na QCD, por exemplo, né, até mesmo nas interações fracas também, a gente já ouviu falar nos chamados esfálagos. Então a gente pode formar configurações topológicas com decaimento bastante rápido, e então ele vai fazer
ilustração do nosso curso, falando um pouco de instantes e da relação com o seu terceiro nível. Então, quem quiser ter o seminário, vai ser a primeira parte do curso de Yang Liu, vai ser às 4 horas, tá? Ele falou que de 4 às 5 e meia ele dá conta de tudo, 4 às 5 e meia. Depois a gente pega a nossa aula a partir das 6 horas. Bom, só estou lembrando a vocês, porque eu não sei se todo mundo aí recebe o CDPF Index, mas eu pedi para colocar. Pelo e-mail de domingo, eu não coloquei porque eu não sabia que eu ia encontrar com ele em São Paulo, nem encontrei com ele em São Paulo anteontem, né? Foi ontem, a gente se encontrou em São Paulo. Aí eu pedi a Zélia hoje de manhã, já, ontem mesmo, ela já colocou lá no IFT, eu escrevi para ela, ela já colocou na rede para vocês. Então, só para quem quiser visitar o seminário, pode ser interessante. Então, só voltando aí, então. Quem me chama? Fala. Só uma dúvida. Fala aí. Eu não poderia pegar um termo desse tipo, esse termo extra, reorganizar de forma que ele... Esse termo extra? Reorganizar como? Reorganizar de forma que ele seja um dos termos já... Desse típico aqui? Eu diria que não, pelo seguinte, Gustavo, porque se você tiver um termo desse aqui, você está fatorando completamente. Você poderia dizer, isso aqui não seria um novo campo? O que você está dizendo, sabe? O DIFI é um outro campo e tem derivada primeira desse campo, é isso que você está dizendo? Não, eu estou pensando, por exemplo, o seguinte. Se eu tenho um termo desse eu vou ter que contrair esse termo aí com alguma coisa do tipo, com um índice B. Certo, mas você tem que ter cuidado com o seguinte, que você não vai necessariamente contrair com a mesma coisa. Você está falando de campos em geral, você pode ter uma dependência, se você tivesse uma coisa desse tipo, DDT da divergência de A. Vamos dizer, um termo assim, se você é um campo vetorial, pegar uma coisa desse tipo. E aqui você poderia ter um campo que tivesse assim, DT2, num dado J. Então você já tem termo misto. Então se você tiver termo misto, você não vai poder separar uma coisa, uma equação vai acoplar com a outra. Você pode fazer integração por parte, por exemplo, você poderia fazer o seguinte, jogar. Se você tiver, dependendo da potência que você tem nesse termo aqui, você pode jogar esse termo para cá e trazer essa derivada para cá. Você pegaria as derivadas espaciais em cima desse e as derivadas temporais em cima desse. Você separaria um campo com derivada temporal e um campo com derivada espacial. Mas aí você poderia ter um termo misto, misturando os dois. Então, quando você tirar a equação de um campo, o outro campo vai entrar. Eu acho que você não conseguiria reduzir tudo a esse termo aqui por causa dos termos. Porque se você pensar num termo diagonal, tudo bem. Se você pensasse assim, tivesse um termo assim, DDT de DIFI, DDT de DIFI. Isso aqui é um escalar. Então, tudo bem, eu posso jogar esse termo para cá, vai ficar um laplaciano de φ aqui, e vai ficar uma derivada temporal segunda de φ aqui. É tudo o mesmo campo. Então vai tudo aparecer na mesma equação. Se agora eu vou para uma outra equação e eu posso estar misturando campos com spins diferentes, aí eu acho que você não vai poder reduzir tudo. Você vai ter contribuição interessante para o spin que vem do mixing desses termos de representações tensoriais distintas. Tá certo? Então, no e-mail, desde o começo não tinha motivo para não deixar de aceitar. Porque uma questão de generalidade, não. Você poderia colocar esse termo aqui. Só estou vendo, na formulação não relativística, não é comum aparecer isso. Na formulação relativística, isso é imprescindível, desde que você coloque a derivada em segundo. Se você colocar a derivada em segundo, isso aqui vai aparecer. No Galileano, você pode ter esse exemplo ou não. Eu não coloquei porque eu acho que isso seria interessante para a discussão que a gente tinha até agora. Mas para essa discussão do spin aqui, eu acho que seria interessante. Eu estou colocando esse φ aqui, não é um campo só, ele representa qualquer campo que eu tenha na minha ação. Tá? Então a gente pode, e aí a gente vai poder ter um termo desse misturado com um termo de outro campo, e aí a gente vai, ao fazer as equações de campo, um termo vai interferir no outro, mesmo que um termo venha só com derivada temporal e o outro venha só com derivada espacial. Mas eu vou ter termos de acoplamento. Esse eu estou chamando isso. Deixa eu apagar aqui. Então, o que a gente está querendo colocar aqui é o seguinte: se nós tirarmos a derivada, então o que a gente faz sempre é isso aqui. Ó. Tira a derivada temporal disso aqui, isso subtrai disso aqui. Menos DDT, menos DI. Então vai ficar o termo DI que não me interessa. Vai ficar esse termo aqui. Esse termo aqui está ok para nós. E aí depois nós vamos ter que jogar esse termo aqui a partir daquele termo lá. Então, quando eu juntar aquele termo com esse termo aqui vai sempre desaparecer. O que vai ser importante para nós vai ser o aparecimento de um termo desse tipo aqui dentro da derivada, que dá a
componentes de momento angular. Deixa eu apagar isso aqui. Então a gente ficaria com um termo desse tipo aqui, que é o que vai dar a contribuição de momento angular. E aí aqui nós temos o nosso ΔΦ. O outro termo que está considerando aqui não vai contribuir para o DI? Isso, não vai contribuir para o DI. Aquele termo que eu joguei fora vai contribuir para o DI. Sim. E aquele termo de lá se cancela depois. Como a gente viu aqui, esse é o mecanismo de cancelamento. Ele vai se termo cancelar com esses dois? Não, esse aqui fica. Todos os outros já se cancelaram. Isso. Então tem mais um para cancelar. Isso. Aí tem dois termos agora. Tem esse termo aqui e tem esse termo aqui, né? Que a gente tirou aqui. Um dá uma derivada total mais um termo e o outro dá uma divergência total. Isso, porque esse termo que ficou aqui ficou assim, DI de alguma coisa vezes outra. Então eu ainda vou ter que distribuir essa derivada aqui. Aí quando eu distribuir essa derivada aqui, ela cancela esse termo. Aquele termo que eu joguei fora daqui, ele vai ter também que ser feito regra de Leibniz. E aí vai sobrar um termo que vai cancelar esse e o outro vai entrar no termo. Então, só para finalizar aqui, então a gente ficou com essa expressão aqui, e aqui nós temos o nosso ΔΦ, que basicamente é aquilo ali. O nosso ΔΦ é o menos, né, x, vetor gradiente, atuando no φ, e depois nós vamos ter aqui mais e sigma, esse vai ser o ΔΦ, e sigma φ, J, vou colocar aqui J, atuando no φ também. Então a gente vai ter agora um termo. Isso aqui. Vai ser assim aqui agora. Então nós temos esse termo aqui, que está pegando as duas derivadas, uma derivada temporal e uma derivada espacial, e está misturando com esse. Ele está misturando então, com o momento angular e com o estímulo. Esse termo aqui, por exemplo, ele aparece com o campo. Apesar de ter a derivada temporal, ele não aparece com a derivada temporal do campo. A gente está colocando lá, ele aparece só realmente ΔΦ. Então, nós vamos ter uma contribuição para o spin com termos que tem derivada temporal do campo, mas que a parte de derivada temporal não vai estar contribuindo para o tensor de momento angular. Eu queria chamar a atenção disso, que na relatividade isso não vai acontecer. Aqui a gente consegue, mesmo trazendo um termo de derivada primeira, a gente não vai ter nenhuma contribuição vindo da derivada temporal do campo. Então, mesmo que o campo não dependa do tempo, né, essa contribuição aqui vai estar dando para nós uma contribuição para o momento angular. Então, é uma diferença que aparece em relação ao caso relativista, onde isso nunca vai acontecer, porque as duas derivadas se acoplam, então você vai ter sempre a derivada temporal aqui dentro também. Então, eram só essas observações que eu queria chamar a atenção de vocês. E colocar um exemplo aqui, que pode ser interessante para vocês fazerem, em conexão com o caso eletromagnético. Vou apagar isso aqui, colocar, fazer a seguinte manipulação. Vou deixar uma tarefa para quem quiser fazer. Pegar o Lagrangiano eletromagnético e fica com a seguinte situação. Vou pegar o Lagrangiano de Maxwell, normal, no meio, vou colocar assim, G2 menos C2, D2. Vamos colocar aqui um termo novo, que não tem no Lagrangiano de Maxwell, algo desse tipo assim. 1 sobre 2, o parâmetro psi aqui, vou já dizer o que é isso aqui, e é o VDT do φ. Mais divergência do ar. Lembrando que φ é o potencial, né, escalar, e ar é o potencial vetor. Vou colocar esse vetor quadrado. Então, tudo isso aqui tem derivado só primeiro. Aqui eu tenho gradiente de φ de ADT, eu tenho rotacional de A, eu tenho derivado primeiro. Vamos colocar aqui um tempo, que vai ser esse. Algo desse tipo assim. Então, o parâmetro aqui sobre 2α aqui, vou colocar algo desse tipo assim. Então, vocês estão observando o seguinte, esse termo tem um laplaciano,
Mas aqui eu tenho uma derivada temporal, uma derivada, né, espacial, uma derivada temporal do A, e aqui também eu tenho. Então eu tenho uma derivada aqui, duas derivadas aqui, uma derivada aqui. Esse termo depende, ele é quadrático das derivadas. Então esse termo aqui tem derivadas segundas. Derivadas segundas, né? No sentido que eu posso até distribuir isso aqui, se a gente quiser, né? Então a gente vai ter duas derivadas aqui, duas derivadas aqui. Esse termo que é um termo típico desse tipo. Vou colocar um outro termo aqui que seja mais 1 sobre 2 gama. D, por exemplo, escalar. Bom, posso botar Laplaciano de D também. Separar isso aqui. Vamos colocar um termo misto aqui, que seja mais 1 sobre 2 algo desse tipo é escalar Laplaciano de D. Algo desse tipo. Esse termo aqui a gente tem que ter um pouquinho só de cuidado pelo seguinte, se vocês lembrarem lá das equações de Maxwell, né? O campo magnético ele é um pseudo-vetor. Então, isso aqui é um vetor, isso aqui é um pseudo-vetor. Então, esse termo aqui, ele está trazendo uma violação de paridade. Eu estou formando, na verdade, um pseudo-escalar, violação de paridade. Tá certo? O B é o rotacional de A. Então, o B tem um caráter de pseudo-vetor. Então, isso é um pseudo-vetor, isso é um escalar, e isso é um vetor. Então, no final do dia, isso aqui é um pseudo-escalar. Então, a ideia aí seria, se nós tirarmos, né, tirar as equações de Maxwell modificadas por esses termos aqui, levando em conta esse termo, que eu poderia, se vocês quisessem também, a gente poderia colocar um termo semelhante a esse, já aqui também eu poderia colocar um termo assim, 1 sobre 2A, assim, é só que no caso, não vai dar, esse caso vai ser uma derivada total. Se a gente colocar E escalar B, esse termo aqui, se a gente observar no lagrangiano, isso aqui é um gradiente de φ. Escalar D mais um BA dt